Oi, gente. Hoje eu vim trazer 3 livros que, quando eu li, me deram vontade de viver. Muita gente vai concordar e até eu achar o oposto, mas, enfim, 2 são leituras que eu fiz esse ano e uma é uma leitura que eu fiz em 2022. Então, pra falar desse, da leitura de 2022, talvez eu não consiga explicar muito sobre ele, porque já faz um tempinho que eu li, mas são livros que me despertaram a vontade de viver. E pro primeiro lugar, terceiro, não sei, não vou classificar em ranking, mas o primeiro livro que eu vou falar é O Sete Maridos de Evelyn Hugo. E, nossa, por que ele te dá vontade de viver? Que não sei o que, tipo... Gente, esse livro, ele me fez viver, na verdade. Porque, assim, a gente vê como a Evelyn, ela tem vários maridos, ela tem vários amores, vários amantes, várias coisas que acontecem na vida dela. Só que ela tá ali pela persona. A Evelyn, ela faz tudo pela persona que ela criou em Hollywood. Então, assim, ela vive muito a vida dela, só que com algumas limitações. Porque ela é uma estrela de Hollywood. Só que mesmo com essas limitações, ela não deixa de ter uma vida maravilhosa, entendeu? Por consequência disso, ela acaba perdendo o amor da vida dela, né? Que a gente vem a descobrir mais tarde que seria a Célia. Mas assim, a Evelyn, ela conseguiu viver ao lado de 7 homens. Alguns que ela não gostava tanto, outros que ela amou. Mas assim, nenhum deles nunca chegou perto da Célia. E o viver que eu digo, eu não sei se vocês vão conseguir me entender. Mas é assim, o que ela poderia ter vivido a mais, sabe? Se ela não tivesse todo esse bloqueio de Hollywood. Eu não sei explicar pra vocês. Mas é uma analogia de tipo assim, você pegar a vida da Evelyn e tudo que ela viveu e você pensar, cara, se ela conseguiu fazer tudo isso, o que eu não poderia fazer? Então, é algo que te faz pensar e te faz querer viver também por conta dos amores. Dos amores. Porque a gente sabe que quem ama nunca ama igual. Tipo, você sempre ama diferente alguém. Então, cara, esse livro me dá vontade de viver, tipo, de ver o que mais a vida espera, sabe? Tipo, o que mais a vida pode me dar. Não sei se tô conseguindo me explicar, mas eu acho que vocês já devem ter entendido o que eu tô querendo dizer. Mas esse livro me dá muita vontade de viver. Aqui no livro também fala algumas coisas ruins que a Evelyn passou na vida dela. Só que ela consegue, tipo, superar tudo com a ajuda dos amigos e das pessoas que gostam dela. E a Evelyn, ela conseguiu tudo sozinha, né? Porque ela nunca teve um pai e uma mãe ali pra ajudar ela. E ela simplesmente foi lá e conseguiu. E ela passou por tanta coisa, tipo, boa e ruim. Ela viveu, é isso. Então, olhando a vida de Evelyn Hugo, dá vontade de viver. Porque você vê uma menina, eu não lembro quantos anos ela tinha, acho que 13. Uma menina de 13 anos que sai da casa dos pais e cria uma persona maravilhosa pra viver em Hollywood, tipo, totalmente do começo. E ela entra naquilo, ela dá vida àquela personagem que ela criou, que é a Evelyn Hugo. Então, assim, é maravilhoso. Esse livro me dá muita vontade de viver. Muita mesmo. O segundo livro que me dá vontade de viver é Os Dois Morrem no Final. Eu vou contar um pouquinho desse livro agora. Então, vai ter spoiler. Eu acho que todos que eu vou falar aqui vão ter spoiler. Não é de vocês assistirem ou não. Tá. Os Dois Morrem no Final basicamente se passa em uma realidade em que, quando as pessoas elas vão morrer em 24 horas, a Central da Morte liga pra elas e fala o seguinte: Olá, aqui quem fala é a Central da Morte. Sinto muito em lhe informar que em algum momento ao longo das próximas 24 horas você terá um encontro prematuro com a morte. Em nome de toda a equipe da Central da Morte, sentimos muito a sua perda. Aproveite este dia ao máximo, tá bem? Já começa por aí, dá vontade de viver. Então a gente encontra, né, 2 adolescentes, que é o Mateu e o Rufus. O Rufus, se eu não me... Não, o Mateu, ele é mais velho que o Rufus, porém, o Rufus já viveu muito mais que ele, porque o Rufus, ele é um órfão, ele mora com os meninos ali dentro
Não é um orfanato, é como se fosse um orfanato. Já o Mateu, ele foi criado com o pai dele, que atualmente o pai dele está em coma no hospital. Então, o Mateu, no começo, ele pretende ficar fechado as 24 horas que resta dele dentro do quarto dele, sem fazer nada, porque ele pensa, cara, eu só tenho meu pai e meu pai nem tá aqui. Então, ele não tem vontade de fazer nada. Ele começa a desenvolver um pânico muito alto, porque ele tem medo de cair de bicicleta na rua, ele tem medo de, pai, se eu sair na rua eu vou morrer, se eu ficar dentro de casa eu vou morrer de qualquer jeito, melhor eu morrer dentro de casa. Só que aí ele baixa um aplicativo que é para terminantes conhecerem outros terminantes, né? Terminantes é o pessoal que recebeu essa ligação. E aí ele conhece o Rufus. E assim, o Rufus vai até a casa do Mateu e eles vão pro hospital ver o pai do Mateu, pro Mateu se despedir dele, e depois disso eles começam uma grande aventura aí de 24 horas, os dois juntos. Então, assim, o Rufus, ele é muito importante na vida do Mateu, porque é quando o Mateu, ele aprende a se divertir. É quando ele vai na primeira festa, mesmo que seja em um metrô. É quando ele se aventura, tipo, mesmo que seja em parques temáticos, para parecer que você tá em bungee jump, essas coisas próprias para terminantes, mesmo assim ele se diverte. Ele faz coisas que ele não faria normalmente na vida dele, que o Rufus vai lá e apoia ele em tudo e fala, cara, eu tô com você, você consegue. Então, tipo, eles vão e eles conseguem, entendeu? E sim, tem todo um romance, né, desenvolvido entre esses dois personagens. Então, sim, é um livro homoafetivo e é maravilhoso. É muito fofo. Porque o Mateu, ele não sabia, né, que ele tinha essa bissexualidade dentro dele. O Rufus, ele sempre soube. O Rufus, ele é tipo, ai, é isso, eu sou assim. E é, mas o Mateu, ele não sabia. E um dos momentos mais lindos do livro é quando vão o Rufus e o Mateu no quarto do pai dele. E eu não lembro se ele escreve uma cartinha ou se ele só fala, mas eu acho que foi uma carta que ele deixou pro pai dele, que ele diz assim que ele queria que o pai dele tivesse conhecido o Rufus e ele tá meio que se assumindo pro pai dele, sabe? Não que pessoas que são homossexuais têm que se assumir de algum jeito, vocês podem ser só vocês mesmos mesmo. E a família não tem que achar nada, porque cada um é individual, a gente nasce com essa nossa alma individual. E é isso. Mas no caso do Mateu, ele escolheu contar pro pai dele. E é isso. E no final, os dois morrem. Só que é muito legal você ver toda essa construção de personagem. Na verdade, essa desconstrução de personagem dentro do Mateu. Com a ajuda do Rufus. E o Rufus também, o tempo inteiro que ele tá com o Mateu, ele tá fugindo dos caras da gangue oposta. Por conta da ex-namorada dele. Então, assim, o Mateu, ele sai de um nerd que só ficava dentro de casa, triste, depressivo, pra alguém que passou a apreciar a vida e passou a apreciar as aventuras e a loucura de estar fugindo de uma gangue que até a arma tem no último dia de vida dele. E os dois morrem juntos. Juntos não, eles não morrem juntos, mas é um dos livros que faz querer viver, sabe? É um daqueles livros que joga na sua cara, que pelo amor de Deus, acorda, você tem muito tempo, você não tem 24 horas. Você não tem só 24 horas, você tem muito mais tempo pra viver, entendeu? Então, tipo, vai e vive. Tudo bem ficar dentro de casa, no quarto, assim, é muito legal, é muito bom, mas, sabe, viver também. Viver também é muito bom. E eu lembro que eu chorei com esse livro, chorei um pouquinho no final, mas ele me dá vontade de viver. E é um livro muito bom pra se ler também. O terceiro livro, eu não tenho ele aqui, porque eu troquei ele no sebo. Mas é Quem é Você, Alaska? Eu já falei desse livro no meu último livro de. No meu último vídeo de lidos de fevereiro, porque desde fevereiro eu não gravo vídeo. Mas eu vou voltar. Calma. E então, eu falo muito desse livro lá. Então eu vou dar um resumo aqui, porque se vocês quiserem ver certinho o que acontece, é lá naquele vídeo. Mas enfim. Quem é Você, Alaska? Conta a vida da Alaska Young, né? Uma adolescente. Se eu não me engano, ela tem 15, 16 anos, eu não me lembro corretamente. Ela conta com os parceiros de crime dela, que é o Cowboy e o Magrelo.
E eles são um triozinho ali. Eles fazem, tipo, muitas coisas pela escola, tipo, pegadinhas. Eles saem escondidos à noite pra fumar em lugares que não pode. Tipo, não pode fumar em lugar nenhum na escola, né? Mas, enfim. Eles saem, tipo, eles fogem, eles vão acampar juntos. Eles fazem muita loucura esse trio, sabe? Só que no final, a Alaska, spoiler, a Alaska, ela do nada, pega o carro dela e sai. Tipo, eles estão de boa. Eu não lembro se eles tinham usado droga nesse dia no livro. Mas eles estão os três lá. E assim, a Alaska só acorda desesperada. Tipo, meu Deus, eu preciso ir, eu preciso ir, eu preciso ir. E eles, tipo, onde? Onde você vai? Onde você vai, Alaska? E ela, não, eu preciso ir. Aí ela pega a chave do carro. E ela tava muito bêbada. E, tipo, nenhum dos dois impede ela de ir. E ela vai. E aí no outro dia, ela não tá mais entre a gente. E aí fica aquela grande dúvida. O que aconteceu? Pra onde que a Alaska ia? Onde que a Alaska foi? O que ela tinha na cabeça? Tipo assim, ninguém consegue saber. Ninguém sabe se foi suicídio, se foi de propósito, ou se ela tava muito bêbada e não conseguiu. Mas assim, o carro dela se chocou com tudo, com uma viatura. E ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém consegue saber. Se foi por causa do namorado, se foi porque na noite em que ela fez isso, ela tinha traído o namorado dela com o magrelo. Mas assim, ninguém sabe por que a Alaska fez isso. Ela só pegou o carro e no banco do carro dela tinha um buquê de rosas brancas, que era o tipo de rosa que a mãe dela mais gostava. Tem também teorias, né, dentro do livro, em que a Alaska ela tava indo dar essas rosas no túmulo da mãe dela. Tem a teoria de que ela podia também estar indo ver o namorado. E tem a teoria de que ela só cometeu suicídio mesmo. Então, assim, o fato que me faz querer viver, quando eu li Quem é Você, Alaska, é porque eles passaram tanta coisa juntos. Eles construíram uma amizade tão bonita que eu olho pra minha vida e eu vejo os meus amigos ali, sabe? E aí você pensa, cara, se ela não tivesse feito isso, o que ela não ia ter conseguido fazer a mais? O tanto de experiência nova que ela podia fazer, porque ela era uma menina que, assim, ela pensava em tudo. Tanto que, depois do falecimento dela, alguns meses depois, eles pegaram uma pegadinha na escola em homenagem a ela, que ela deixou tudo feito. Ela deixou a pegadinha completinha, pé e cabeça. E eles só replicaram e foi muito gostoso de ler aquilo. Eu sei que tem a série, eu ainda não assisti, mas foi muito gostoso ler Quem é Você, Alaska e me deu muita vontade de viver. E é isso. Então, assim, esses são os 3 livros que eu lembrei na hora de. Que eu pensei assim, cara, 3 livros que me dão vontade de viver. São esses 3. Eu pretendo trazer mais vídeos assim pra vocês e o que eu quero passar aqui pra vocês, a mensagem que eu quero passar é a seguinte. Primeiro, não tomem friagem pra não ficar igual eu. Segundo, quando a gente desiste da vida, no caso da Evelyn, ela não desistiu, né? Ela só tava doente, já tava idosa e quis fazer uma biografia. Esses aqui também não tiveram escolha, né? Mas a Alaska a gente não sabe o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é: a gente não pode só desistir da vida ou pensar, tipo, nossa, se a gente morrer é isso, acabou tudo. Não acaba. A vida continua. E você perde muito mais coisas deixando de viver do que vivendo a vida. Ai, mas eu não me considero capaz, eu sou muito insegura, eu não consigo fazer nada. Finge que consegue e faz. Porque às vezes você sabe fazer, mas você não consegue por insegurança. Às vezes você sabe, você tem o poder, às vezes você é melhor em muita coisa que você não se deixa saber porque você é insegura. E isso não é legal. Então, assim, viva. Viver não é só de tipo, não cometa suicídio, mas é assim, viva mesmo. Viva, do seu jeito. Eu não tô falando tipo, nossa, vai pra festa, usa droga. Não, cara, viva do jeito que você gosta de viver. Então, tipo assim, ai, pra mim viver é ficar quietinha na minha. Tá. Então faz assim, leia um monte de livros, jogue um monte de jogos, tenha a maior experiência do mundo sendo sozinha, mas viva.
Não fica naquela de eu vou me isolar, eu não vou fazer nada, eu tô com depressão, eu não sei o que não sei o que. Vai e faz. Vai e faz, vive. Vive que passa, vive que passa. A tristeza sempre volta, a ansiedade sempre volta, a depressão sempre volta. Todos os sentimentos ruins voltam. Então, por que você deixa eles voltarem e você não deixa a felicidade voltar? Entendeu? Tipo assim, tudo na nossa vida são ciclos. Eles são ciclos, eles não são, tipo assim, cara, se eu tô bem hoje, eu posso não estar bem amanhã. Mas eu posso estar bem amanhã também. E como que eu vou descobrir? Só se eu viver amanhã. Então, tipo assim, nossa, eu me sinto um lixo nisso. Mas você já fez? Ah, eu fiz 2, 3 vezes. Tá, continua. Porque assim, não é com 20 vezes que você faz a coisa que você vai aprender dependendo do grau de dificuldade dela. Cada um tem um aprendizado. Então, assim, se você quer fazer algo, mas você pensa, cara, eu não sei, aprende. Aprende, porque se você quer fazer mesmo, você aprende e você faz. Tá? Você não fica nessa de, eu queria muito, mas eu não consigo, que não sei o que. Faz, aprende. Cara, se você pegar qualquer coisa que você queira aprender a fazer na sua vida e assistir 20 minutinhos de videoaula todo dia, você vai aprender uma hora ou outra. Só que você tem que ter foco. Virei coach do nada. Mas, sério, gente, é porque eu vejo que, assim, nossa geração tem muita gente quebrada. Todo mundo tá quebrado na nossa geração. Mas, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Faz alguma coisa, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma hora, o tempo vai acabar. Uma hora você não vai ter mais seu pai, você não vai ter mais sua mãe, você não vai ter mais ninguém da sua família, você vai ter você. E se você ficar agora na sua cama chorando porque não consegue fazer nada, porque eu tô triste, porque eu não sei o que, cara, acorda. Eu sei que é difícil, e eu sei que é muito difícil. Eu não tô te julgando, eu tô falando pra você reagir. Mas eu não consigo, minha cabeça não deixa. Deixa, você controla ela. E eu tô falando seríssimo. Aqui não tem papo de coaching, não tem papo de, compre meu curso, não sei o que, não sei o que. Não, eu tô falando sério. Treine a sua cabeça, mas dentro do que é saudável. Dentro do que é saudável. Porque aí você também não vai cair naquelas mentiraiadas de blogueirinha de internet que acorda às 5 da manhã e vai dormir 10 da noite. Você trabalha em shopping. Você acorda 11 da manhã, porque você fica trabalhando até às 10, chega em casa meia-noite, porque depende de ônibus e quer se comparar com blogueira. Então, assim, faça por você o que você consegue dentro das suas limitações. Não fica se comparando com as outras pessoas. Me exaltei um pouco, mas vamos lá. Você não vai conseguir evoluir se você não começar a lutar contra o seu cérebro. Mas cobrança demais é prejudicial. Então, toma meia hora da sua vida, todo começo de mês, senta numa cadeira com um caderno na sua mão e escreve o que você consegue realizar dentro da sua realidade esse mês. O que você consegue dentro dos seus horários, do seu salário e da sua saúde mental. O que você consegue. Não se compara, mas não fica na mesma. Você consegue se dar a melhor vida dentro das suas possibilidades. E você tem que batalhar por ela. Porque não adianta você ficar sentado, deitado, o dia inteiro, chorando, esperando alguma coisa acontecer, porque ninguém vai te ajudar. Então, vamos atrás sozinho, né? Então, assim, não se comparem, mas não parem, tá? Levanta, vê, olha a sua realidade, olha você. Porque não adianta eu falar, cara, eu vou me dar minha melhor vida, eu vou pra 2 shows em São Paulo. Será? Então, assim, porque as meninas estão fazendo pilates. R$ 120 por mês no pilates, uma vez por semana. Com 80, você consegue uma academia pra ir todo dia. Mas as meninas estão tomando matcha. Primeiro, matcha é ruim. Tem gosto de ômega 3. É caro. É bom pra pele? É, mas, cara, toma um suco de laranja natural. Vai ali na feira, compra fruta, sabe? Não fica se comparando com essa gourmetização da saúde mental, tá? Porque você consegue. Você é um pobre, você é um jovem de
classe pobre, começando a sua vida. Você tá nos seus 20 anos. Você não vem. Oh, já me estressei de novo, tá vendo? Vocês me estressam. Mas então, gente, é isso. Devaneios e pensamentos de uma segunda-feira à noite. Eu espero que vocês não tenham se incomodado com a minha voz, porque eu estou me incomodando com ela. Mas é isso. É o que eu falei. Espero que esse vídeo sirva pra algum de vocês, porque o processo é longo, ele é difícil, ele é dolorido. Às vezes você vai ter que se livrar de pessoas pra conseguir ficar bem. Mas você vai conseguir. Tá tudo bem.